Domingo passado, pela manhã, a gente falou sobre o Pai Nosso. Pai Nosso, que é a oração que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. A gente viu a oração do Pai Nosso que se encontra lá em Mateus 6 e começa no versículo 9. Quando a gente vai olhar o texto paralelo de Lucas, que é o texto de Lucas 11, começando no versículo 1, a gente vai ver que essa oração que Jesus ensina é demandada de uma solicitação dos seus discípulos que desejavam orar como Jesus orava. Então, os discípulos pedem que Jesus lhes ensine uma oração. Então Jesus ele passa a ensinar uma oração, e essa oração nós hoje conhecemos como a oração do Pai Nosso. E aí, diante disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você hoje pela manhã. Você tem falado com Deus? Você tem falado com Deus, ou você de repente está igual esse camarada aí, com um zíper na boca? E aí não tem como falar com Deus. Como você tem se relacionado com Deus? Será que você tem tido diálogos com Deus? Ou você está igual esse camarada de boca fechada diante da presença de Deus? Não tem buscado a presença de Deus em oração? Será que de repente você está como um desses camaradas aqui que só oram para esses motivos? Senhor, eu quero um carro zerinho. Para poder pedir isso, ele se coloca até de joelhos. Senhor, eu quero que meu time ganhe esse campeonato. Engraçado que botaram na figura aí logo corintiano, né? Mas agora eles estão com moral, que eles conseguiram ganhar a tão sonhada Libertadores. Senhor, eu quero uma casa nova. Eu tô um pouquinho assim, né? Eu tô precisando me mudar, minha casa ainda não está pronta, então eu tô um pouquinho assim. Senhor, eu quero ser rico. O pessoal que é ligado aí nessa teologia da prosperidade, ele tem, né? Talvez ele não pense assim tão descaradamente, né? Eu quero ser rico, mas que não está muito longe disso, tá? O Senhor quer um videogame, né? Quem é adolescente, quem é jovem, né? Quer aquele Nintendo Wii, quer o PS3, e aí até pede também, pede o Deus. E aí tem uma outra oração interessante aqui: Senhor, eu quero mais, eu te quero mais em tudo nessa vida. É uma boa oração. É uma boa oração, eu te quero mais do que tudo nessa vida. É uma oração de quem quer ter um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal com Deus. Eu quero ler para vocês aqui um texto que eu peguei sobre Lutero. Lutero, vocês sabem, é uma pessoa muito famosa no meio protestante, né? Afinal de contas, foi ele que deu início à chamada Reforma Protestante. E Lutero, ele escreve um texto a respeito da oração. Ele fala o seguinte: às vezes sinto que por causa de ocupações ou pensamentos alheios, fiquei frio ou perdi a vontade de orar. Pois a carne e o diabo estão constantemente dificultando e impedindo a oração. Nesses momentos eu pego meu pequeno saltério, vou para um quarto, ou conforme o dia e a hora para a igreja em meio às pessoas, e passo a falar para mim mesmo oralmente os 10 mandamentos, o credo, e dependendo da minha disponibilidade de tempo, diversas citações de Cristo, de Paulo ou dos Salmos, tudo coisas como as crianças fazem. É bom que de manhã cedo se faça da oração a primeira atividade e de noite a última. E cuide-se muito bem desses pensamentos falsos e enganosos que dizem:
Esperem um pouco, daqui a 1 hora vou orar. Antes ainda tenho que resolver isto ou aquilo. Porque com esses pensamentos a gente passa da oração para os afazeres que prendem e envolvem a gente, a ponto de não mais sair oração o dia inteiro. Quem se pegou assim, né? O que já aconteceu? Está certo que podem aparecer tarefas diversas, tão boas ou até melhores que a oração, principalmente se a necessidade as exige. Corre um dito atribuído a São Jerônimo I: todo o trabalho do crente é uma oração. E há um provérbio que diz: quem trabalha, ora em dobro. O que significa que uma pessoa crente teme e honra a Deus em seu trabalho e se lembra do seu mandamento, para que não faça injustiça a ninguém, nem roube, engane ou defraude a ninguém. Essa atitude, sem dúvida, faz da sua ação adicionalmente uma oração e um sacrifício de louvor. Cristo, em Lucas 11, versículo 9 seguinte, nos diz que deve-se orar sem cessar. Porque é preciso que a gente se acautele permanentemente contra o pecado e a injustiça. Deve-se seguir o mandamento: bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite na lei do Senhor. Mas também precisamos nos cuidar para que não nos desabituemos da oração certa, para que nós não fiquemos relaxados ou preguiçosos, frios e enfastiados em relação à oração. Haja vista que o diabo, ao nos assediar, não é preguiçoso nem negligente, e a nossa carne ainda está por demais viva e disposta para o pecado, inclinando-se contra o espírito de oração. E eu quero fazer hoje com você uma pequena meditação a respeito do ato de orar. Uma pequena meditação baseada nessa primeira frase da oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que diz: Pai nosso que estás no céu. E a primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês é que Ele é Pai nosso. Ele é Pai nosso, portanto, orem assim: Pai nosso. Sim, a gente sabe que quando a gente recebe ao Senhor Jesus Cristo, nós somos elevados a uma categoria diferenciada. Nós somos chamados filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 é bem claro nisso. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas será que a gente tem tido essa confiança e essa firmeza de que Ele é o nosso Pai? E que como um Pai, Ele tem para nós uma vontade, e essa vontade ela é boa, perfeita e agradável? Ontem, no culto no lar da casa da nossa irmã Valcília, nós estávamos rememorando a nossa meditação a respeito do Salmo 23. E aí eu ressaltei para ela a questão da alteração dos verbos naquele salmo. E que enquanto o verbo está na mão do pastor, do Senhor Deus, quando aquele que faz a ação é o Senhor Deus, o cenário é de pastos verdejantes e de águas tranquilas. Mas quando a gente chega no versículo, se eu não me engano, 4, a ação muda de lado. Ela sai da mão do pastor, do Senhor Deus, e passa a ser do eu. E aí o cenário muda completamente. De pastos verdejantes e águas tranquilas, quando o eu assume, agora são vale de sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte.
Porque quando é eu que resolvo escolher meu caminho, são para vales de sombra da morte que os meus pés se apressam para caminhar. Mas quando eu deixo que o pastor me guie, que ele me refrigere, que ele me faça deitar, que ele me conduza, aí são pastos verdejantes e águas tranquilas que eu estarei. Mas será que a gente tem a ideia que realmente Deus, ele é o nosso Pai? Porque se Deus criou o homem e a mulher, Ele também sabe o que é ser pai. Porque, de certa forma, Ele criou a paternidade. E aí quando a gente olha em Lucas 11, e nós vamos observar os versos de 11 a 13, é um texto muito curioso. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se seu filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Deus, ele sabe ser Pai. E Ele sabe nos dar boas coisas quando nós pedimos a Ele. E aí a gente precisa, será que nós temos procurado e buscado falar com esse nosso Pai, entendendo que Ele é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai que quer o nosso bem, e que seus caminhos devem ser buscados, porque são caminhos de veredas de justiça, e não caminhos de vale de sombra da morte. Outra coisa que eu gostaria de falar com você, primeiro perguntar qual é o seu desafio, qual é a sua dificuldade, qual tem sido o seu problema, a sua batalha. Eu quero dizer para você que Ele está acima de todos. Ele é Pai nosso que está no céu. Ele está acima de tudo e de todos nós. Portanto, quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Isaías, no capítulo 61, versículo 1 diz: o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado dos meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? O nosso Deus e o nosso Pai, Ele está acima de tudo e de todos. Ele está no controle de tudo e de todos. Permita então que a sua vida seja controlada pelo Espírito Santo de Deus, para que você tenha uma vida com significado, uma vida com sentido, uma vida que vale a pena, uma vida que vai santificar o nome do nosso Deus. Então fica perguntando o sentido da vida. Que seja esse o sentido da vida. Que faça acontecer você na sua vida o sentido da vida, deixando que a sua vida seja conduzida por esse Santo Espírito de Deus, nosso Pai. Confie que esse Deus, Ele dá conta do recado, porque Ele dá conta, inclusive, de contar quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E aí eu fico imaginando que nessa questão, para mim e para o Walter é um pouquinho mais fácil, né? Dá conta disso. Mas quando eu olho para o Renan, cheio de cabelo, ele sabe, ele dá conta de dizer quantos fios tem aí. Os longos cabelos bonitos da Fernanda, ele sabe e dá conta de saber quantos fios tem ali. Ele tem o controle de tudo, Ele está acima de nós. E acima das nossas expectativas, Ele pode atender.
as nossas necessidades. Ele está acima de tudo, e quando eu penso nessa frase, que Ele está acima de tudo, eu lembro daquele versículo, se não me engano, de Tiago 1:17. Tiago 1:17 diz que toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há variação, sombra nem variação. Então, todas as coisas boas que recebemos vêm do alto, vêm desse Pai das luzes, esse Pai nosso, esse Pai nosso que estás no céu. Confie que toda boa dádiva, todo dom perfeito, ou seja, todo presente perfeito, vem do nosso Deus. Então, abra a tua boca e fale com esse Deus que é o teu Pai. Ele é Pai nosso. E a última coisa que eu gostaria de falar com vocês é que Ele está disponível a todos. Pai nosso que estás no céu, Ele está disponível a todos. A figura que está ali no desenho diz que Deus não rejeita um coração arrependido. Ela faz uma alusão ao Salmo 51:17, que diz: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ele está à disposição de todo aquele que humildemente se achega para buscar um relacionamento com Ele. Ele é um Deus que Ele está de braços estendidos e de ouvidos atentos para a nossa oração. Como disse o salmo que nós lemos no começo do culto, que no meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz, Ele escutou o meu grito de socorro. E o salmista, ele é atendido, porque Deus, Ele está disponível a todos. Ele é um Pai que Ele quer abraçar a todos. O testemunho do profeta Isaías, que ele deixa registrado no capítulo 59, versículo 1, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ou seja, nós temos um Deus que Ele é soberano, Criador dos céus e da terra. No princípio era Deus, e o Verbo, no princípio era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. É esse Deus, Criador, soberano, mas Ele é nosso Pai, e Ele está com os braços estendidos e não encolhidos. Ele está com os ouvidos abertos e não agravados, fechados, para a nossa oração. E aí eu pergunto, você tem falado com esse Deus? Você tem falado com esse ser? Com esse Pai que sabe muito bem o que de bom você deve receber, o que é bom para você? Nós lemos o texto de Lucas 11, nós lemos dos versos de 11 a 13. Mas mais interessantes são os versos 9 e 10, que diz assim: por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate.
Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou, se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, para dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Esse é o nosso Pai. Pai que está à nossa disposição, querendo escutar a nossa fala, querendo se relacionar conosco. Um Deus, Criador dos céus e da terra, mas que também sabe muito bem ser Pai, que está no controle de tudo. E eu pergunto a vocês: vocês têm falado com Deus? Que essa pergunta esteja ecoando na mente de vocês nesse domingo, nessa semana. E que, se porventura aconteceu com vocês aquilo que o Lutero viveu, de um certo esfriamento, que ele fala, por conta de ocupações ou pensamentos alheios, fiquei frio e perdi a vontade de orar. Busca Deus, busque ao Senhor, leia a sua palavra, medite em Deus, crie um relacionamento com esse Pai, que é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que também é Pai nosso. Amém? Amém. Amém. Que Deus, então, assim abençoe a sua palavra. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos falar com esse Pai que é Pai nosso. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Santo Deus Pai, que essas palavras que o Senhor Jesus Cristo ensinou a todos nós, seus discípulos, sejam verdades constantes na nossa vida, a começar, Senhor, da primeira expressão, Pai Nosso. Que possamos, Senhor, desenvolver uma relação íntima, uma relação próxima de Ti, ó Deus, que é um Deus que está com os braços estendidos, com os ouvidos bem abertos às nossas orações. Que nós sintamos, Senhor, o desejo constante de desenvolver, Senhor, esse tratamento. Que nós possamos realmente, ó Deus, tomar posse da dignidade que Tu nos concedeste de sermos filhos e filhos amados. Que possamos, Senhor, entender que posição é essa. E que possamos então, Senhor, conhecer a Ti cada dia mais e mais. Que possamos, ó Deus, confiar que Tu é Pai, que Tu é Pai amoroso, que sabe, Senhor, o que é bom para nós. E que a Tua vontade verdadeiramente é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Seja conosco, Senhor. Seja agora conosco no retorno aos nossos lares. Que Tu possa, Senhor, nos conduzir em paz e segurança, para que mais tarde, ó Deus, nós possamos aqui retornar e juntamente, novamente, com os nossos irmãos em comunhão, prestar a Ti, Senhor, uma verdadeira adoração. É isso que nós Te pedimos, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos nós,
e com todo o povo de Deus espalhado na terra. Amém. Vão em paz, que Deus a todos abençoe. Eu vou passar